Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria de pensar junto com os irmãos sobre o tema quando o Cristo é tudo na nossa família. Eu gostaria de falar sobre relacionamento entre marido e mulher. Já falamos de filhos. Eu não estava aqui domingo passado, mas nós tivemos um culto aqui abençoado. E hoje eu quero falar sobre esse relacionamento de marido e mulher. E o nosso texto bíblico é Colossenses capítulo 3, do verso 17 ao 19, que diz assim: E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Veja, irmãos, uma grande ideia desse texto, eu diria que o sucesso do relacionamento familiar, ele é possível quando nós cremos que Jesus é tudo para a nossa família. Quando Jesus é tudo dentro do nosso relacionamento. Irmãos, conta-se uma história, uma história, que é apenas uma ilustração, que um casal se preparava para celebrar 40 anos de casado. E eles tinham ali na faixa dos 60 anos de idade. E de repente um anjo apareceu e perguntou o que eles queriam de presente de casamento. E a mulher disse que queria viajar pelo mundo. Então o anjo, com a sua espada, num passe de mágica, vamos dizer assim, deu a ela 2 passagens para viajar num cruzeiro pelo mundo. Então o marido, levou o anjo do lado e sussurrou no ouvido do anjo: eu queria estar casado com uma mulher de 30 anos mais jovem do que eu. E o anjo levantou a espada e num passe o homem passou a ter 90 anos de idade. Toma cuidado com o que você pede. Essa história, irmãos, essa anedota tem algo muito a nos dizer. As pessoas estão no casamento e muitas vezes pensando apenas em si mesmas. Muitas vezes o egoísmo que impera na mente e no coração de grande parte das pessoas, grande parte dos casais. Mas na palavra de Deus nós somos ensinados a olhar para o outro primeiro. Veja, irmãos, a Bíblia até pressupõe que uma pessoa pode amar a si mesma, mas não há nenhuma ordem nas Escrituras para que ela coloque acima do amor aos outros. Quer dizer, o meu amor pelos outros é algo que tem que estar acima de mim. Quer dizer, nós não encontramos, eu diria assim, nenhum mandamento de amar a si mesmo. Muitas vezes nós interpretamos mal aquele mandamento onde Jesus diz que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Mas ali está o amor ao próximo primeiro. Em 1 Coríntios 12, 31, irmãos, Paulo também descreve o amor como sendo um caminho excelentíssimo no qual nós devemos trilhar. Agora aqui em Colossenses, o mesmo Paulo, no capítulo 3, verso 17, ele nos esclarece que a base para o sucesso nos nossos relacionamentos é um viver que represente bem a pessoa de Jesus Cristo. Amor, misericórdia, paz, deixar a palavra de Deus habitar ricamente em nós e pela prática das Escrituras. Nós somos assim que nós podemos, só assim nós podemos representar a Cristo através dos nossos relacionamentos e através das nossas vidas, fazendo, eu diria aí, tudo em nome dele, incluindo nisto, o meu relacionamento com a minha esposa. Irmãos, e pensando assim, nós olhamos para as Escrituras e nós vemos que ela coloca papéis definidos para o homem e para a mulher, para aqueles que se casam. E eu gostaria de ver isso com você nesta noite, aí no verso 17 e 18, que diz assim, de Colossenses aí, que diz assim o verso 17 e 18: E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Verso 18: Vós mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Veja, irmãos, Paulo começa aqui a definir o papel da mulher
no casamento. Irmão, sempre que nós tratamos desse assunto, casamento, nós precisamos ver que eu e a minha esposa temos papéis diferentes, quer dizer, o homem e a mulher têm papéis diferentes sobre a ótica da submissão a Cristo. Nós também observamos, por exemplo, nos escritos de Paulo, que Cristo se torna um modelo perfeito para toda a nossa maneira de viver. Irmãos, de modo que o Evangelho também se torna uma transformação no nosso estilo de vida. Um estilo de vida transformado, valores transformados, princípios transformados, comportamentos submetendo-se a Cristo. Tudo isso é o modelo perfeito de Cristo. Mas o pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele fala sobre casamento, ele cita o Isber e diz assim o texto: quem não é cristão verdadeiro no lar, dificilmente o será em outra parte. Não teremos igrejas santas, nem uma sociedade justa, se não tivermos lares bem estruturados. Isso é uma verdade. Como que nós podemos ser crentes, pessoas santas, lá no nosso trabalho, se dentro da nossa casa, no nosso relacionamento, não somos? Como que eu posso exigir uma sociedade estruturada, se dentro da minha casa eu não sou? Não é estruturado. Vejamos, na nossa sociedade, os relacionamentos familiares, eles estão passando, eu diria assim, por grandes crises. Mas, para isso, para que mude, nós precisamos submeter-nos a Cristo, como o Senhor nosso, para que sejamos crentes, santos, pessoas santas, numa sociedade que influencia essa sociedade, porque o nosso viver é assim, é dentro da nossa casa, é desta maneira. Então, não tem como a nossa família ser transformada, ou ter uma sociedade transformada, se nós não nos subvertemos a Cristo como Senhor nosso, se nós não dermos ouvido à sua palavra e praticando o que ela ensina. Vejamos, Paulo, ele estabelece o papel da mulher, e ele fala que ela deve ser submissa ao seu marido. Irmãos, isso pode ofender, eu diria assim, muitas pessoas na nossa cultura atual. E mesmo, irmãos, que você não goste, que a sociedade não goste, nós precisamos ser fiéis à palavra. E entendemos que o cristianismo é contra a cultura. Tem muitos cristãos hoje achando que a cultura que está sendo imposta, ela pode se encaixar no cristianismo, é o contrário. Irmãos, se você vive o cristianismo, sem dúvida alguma, você vai contra esses modelos de culturas que são apresentados, a cultura que é apresentada a nós. Veja, o que Paulo quer dizer com a mulher ser submissa? Que a mulher é inferior ao homem, como o movimento feminista mundial, a nossa sociedade atual afirma? Não é isso que Paulo está dizendo. Irmão, submissão aqui não é uma questão de inferioridade. Em Efésios 5, 21, nós lemos: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, somos ensinados a sermos submissos uns aos outros por causa da nossa submissão e temor a Deus. Veja, não é inferioridade. Irmãos, nós precisamos compreender que a submissão não é uma questão de valor pessoal, mas é uma questão de função. Irmãos, o pastor Davi Merck afirma com frequência a expressão: iguais no ser, diferente no fazer. Agora eu quero que você imagine comigo. Imagine, não vou nem vamos colocar uma pessoa que talvez a gente possa sentir mais isso. Imagine uma pessoa com duas cabeças num corpo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Dá para existir assim? É normal? Vai dizer para mim que não dá para existir e que não é normal. Que um corpo não pode ter duas cabeças, e tampouco sem nenhuma cabeça. Então, nós precisamos compreender essa diferença de função na família, no casamento, para que as coisas funcionem. Deus estabeleceu o homem como cabeça da família, e a mulher como submissa ao homem. Mas eu quero mostrar aqui que no cristianismo, esse conceito de submissão está em tudo. Não é só na relação do homem e mulher.
Eu já citei aqui Efésios 5, 21, sujeitando-vos aos outros no temor de Deus. Pense no que Cristo fez, como Paulo registra lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 17, verso seguinte, e lá nos mostra que Cristo se submeteu. Agora a pergunta é, nós somos diferentes? Não. Nós também devemos fazer a mesma coisa. O que Efésios 5, 21 nos diz, para nos submetermos uns aos outros, quer dizer, isso descreve a nossa característica cristã, de uma pessoa seguidora de Cristo. Submissão, irmãos, é um conceito, eu diria, distinto, eu diria, especial do cristianismo, e ele está em todas as áreas. Submissão está em todas as áreas na nossa vida dentro do cristianismo. E eu quero falar 8 exemplos aqui, rapidinho, para você entender um pouquinho sobre o que eu estou falando. Veja, a submissão é algo que caracteriza o cristianismo. E, portanto, irmãos, é o meu alvo e é o seu alvo. É o meu alvo, o alvo da minha esposa. E eu quero fazer um quadro aqui das outras coisas aqui. Por exemplo, nós devemos nos submeter a Deus, nosso Pai. Texto bíblico, não dá tempo de nós fazermos a leitura de todos, Hebreus 12, 9, Tiago 4, 7, para que nós devemos nos submeter a Deus. Quer ver uma outra submissão? Nós devemos nos submeter à lei de Deus, Romanos 8, 7. Nós devemos nos submeter a Cristo, Efésios 5, 24. Veja, esses 3 primeiros é a coisa, eu diria assim, fácil para que nós desejamos fazer. Submeter a Deus, beleza, vamos fazer. Mas veja, quando nós olhamos sobre submissão, a palavra nos diz que nós devemos nos submeter ao governo. Romanos 13, de 1 a 5, Tito 3, de 1, 1 Pedro 2, 13. Veja, irmãos, é difícil, eu diria até mais interessante aqui, né? Os textos não dizem para nós quais são as autoridades, se são autoridades crentes. Ele diz autoridade, que devemos nos submeter. Ele também nos mostra que nós devemos nos submeter aos ministros do Evangelho. 1 Coríntios 16, 16, Efésios 13, 17. E lá em Hebreus 13, 17, diz assim, submeter aos vossos guias ou aos vossos pastores. Há um outro texto, esposa deve ser submissa aos maridos, Colossenses 3, Efésios 5. Filhos devem ser submissos aos pais, ou obedientes aos pais. Nós devemos ser obedientes ou submissos aos nossos mestres, senhores ou patrões. Veja, irmãos, os 3 primeiros é algo que nós não discutimos. Mas quando se chega na relação humana, eu me submeter ao governo corrupto, eu me submeter àquele governo, veja que as coisas começam a ficar meia difícil para nós nessa questão de submissão. Se o nosso governo contrariar o que a Escritura diz, querer que nós façamos coisas que a Escritura diz que não devemos fazer, infelizmente, essa submissão não vai existir. Mas caso contrário, devemos submissão. Aos ministros do Evangelho é a mesma coisa. Se ele quer que você faça algo que não está nas Escrituras, infelizmente, não vamos nos submeter. Caso contrário, nós devemos submissão. Mesma coisa a esposa aos maridos, filho aos pais, ou aos nossos patrões, ou senhores. Veja, mas eu quero que você note que a submissão, ela está presente em todo o cristianismo. É base nisso que Deus chama a esposa para ser submissa voluntária do seu marido. Veja, não dá para você querer que a sua esposa seja submissa se você não é capaz de cumprir a sua parte na submissão. É uma submissão voluntária. Veja, irmãos, quando o marido, se ele dissesse assim para a sua esposa, mulher, você tem que submeter a mim. E deixa eu fazer uma pergunta, esse é o Espírito de Cristo mesmo? Eu diria para você que não. Isso é arrogância, orgulho, qualquer outra coisa, menos o Espírito de Cristo. Menos isso. Então, irmãos, existe uma forma bíblica de como nós devemos liderar a nossa casa, para que esse texto que Paulo está dizendo, que a mulher deve ser submissa ao marido, possa realmente ocorrer. Veja, isso é necessário para nós.
E eu quero chamar a sua atenção um pouquinho, vamos voltar lá em Gênesis capítulo 1. Deus criou, o texto bíblico diz que Deus criou e viu que era tudo bom. Tudo bom, tudo que Deus fez era bom. Sempre termina assim os versículos. Mas tinha algo que Deus declarou que não era bom. E o que ele está dizendo que não era bom é que o homem estava sozinho. O homem precisava de uma companheira, ou uma disjuntora, ou alguém que estivesse ao seu lado. Então, quando você vai no texto bíblico, você vai ver que Adão é feito do pó da terra e Eva da costela. E talvez a pergunta seja por quê? Porque Deus não queria duas pessoas independentes. Vejamos, Deus desde o início mostra que eles eram unidos, que deviam ajudar um ao outro em uma vida, no ministério, algo comum aos dois. Gênesis 1, o homem e a mulher são criados à imagem de Deus, são iguais. Adão é feito à imagem de Deus. Eva não foi feita também à imagem de Deus e não à imagem de Adão. Mesmo que o texto bíblico diz que Deus tirou ela da costela. Mas ela é feita à imagem de Deus. Igual. Não tem diferença. Veja, irmão, submissão é reconhecer a autoridade de Deus como Deus declarou que é. E de uma forma voluntária. É nós nos colocarmos abaixo dela. Isso é, as mulheres devem fazer a mesma coisa. As mulheres devem ser submissas aos seus maridos, porque isso é agradável a Deus. Porque Deus diz que deve ser assim. Da mesma forma, irmãos, que na Trindade, se você olhar, existem papéis diferentes, mas quando você olha, Jesus vai falar nos Evangelhos que há uma unidade, uma alegria perfeita neles. É interessante que quando você vai para Gênesis capítulo 2, nós lemos que os dois devem se tornar uma só carne. E sabemos o que acontece lá em Gênesis 3. Nós vamos ver lá que eles se rebelam contra Deus. Eva toma do fruto, come, entrega a Adão, né, que está ali, e eu diria assim que ele está ali basicamente negligenciando a sua responsabilidade, porque ele não estava dirigindo nada da sua família, ele estava ali sendo dirigido agora. Veja, ele foi criado primeiro, então ele deveria liderar a esposa, mas ele não fala nada, e o texto bíblico ela come, e dá para ele o fruto, e ele também come. Mas é interessante que quando Deus vai procurá-lo no jardim, o que é que Deus fala primeiro? Eva? Não. Deus diz Adão. Veja, irmãos, Adão tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Foi criado primeiro. Irmãos, é responsabilidade de liderar, de proteger, de providenciar as necessidades da sua esposa. Isso é responsabilidade do marido. Eu não estou dizendo que a mulher não possa trabalhar. Eu não estou dizendo que a mulher não possa ter a sua função, uma profissão. Eu não estou dizendo que ela tem que ganhar menos que os homens. Eu estou falando sobre a forma que a Bíblia diz que na família o homem conduz a família. Veja, irmãos, agora vamos aqui para Colossenses capítulo 3. Nós vemos que as mulheres devem submeter aos maridos. Só que isso não significa que ela não tem voz. Vamos ser honestos, né, irmãos? Às vezes as esposas sabem mais sobre algo do que o seu marido. E muitas vezes o homem nem sabe aquilo que a mulher sabe. Mas no casamento, nós estamos unidos. Não estamos competindo. Muitas vezes você vê o casamento é uma competição. Quem manda, quem faz, quem dá ordens, é uma competição. Irmãos, nós precisamos ouvir, eu diria, nós precisamos ouvir as nossas esposas, eu diria até que a esposa devia ouvir os esposos, né? Deveria ouvir os esposos, porque a boa liderança pede isso, que nós possamos ouvir um ao outro. Irmãos, ser cabeça do lar não nos torna oniscientes, só Deus é onisciente.
Ele nos deu uma parceira. Irmãos, muitas vezes nós queremos adivinhar, nós somos assim, nós queremos adivinhar o que a nossa esposa está pensando, ou o que o nosso esposo está pensando, o que o esposo está pensando, ou o que os nossos filhos estão pensando. Muitas vezes nós queremos ser oniscientes e complicamos o relacionamento. Veja, irmãos, Deus viu que não era bom para nós homens estarmos sozinhos. Veja, uma boa liderança vai ouvir os pensamentos e a ideia da esposa. E a esposa vai respeitar o marido. Muitas vezes o homem quer o respeito da mulher, mas ele não dá o respeito, vamos dizer assim. Ele não faz nada para que a sua esposa possa desejar ou ser voluntariamente submissa, não na ideia de ser empregada, de baixar a cabeça, não é isso. Mas na questão do marido liderar a casa, a família, onde a esposa respeita o marido. Irmãos, muitas vezes nós vemos casais reclamando por falta de respeito, mas não existe respeito entre os dois, muito menos o marido para com a mulher. Há momentos que nós discordamos, mas diante das Escrituras, ela se coloca sob a autoridade do marido. E quando ela faz isso, ela confia no Senhor. Ela sabe que o seu marido pode cometer erros, mas ela confia no Senhor. Está fazendo aquilo que o Senhor diz. Veja, irmãos, de Deus é Deus. E Ele ordenou as coisas assim. Não tem como nós mudarmos. É importante, irmãos, que a esposa veja isso como algo correto ao Senhor. Algo que Deus nos manda, ou como deve ser a nossa casa. Veja, quando uma mulher, ela é submissa como a palavra nos manda para agradar a Deus, ela não está confiando primeiramente no marido, mas em Deus. Veja, as esposas precisam entender que ao fazer isso, trazem honra para o nome de Deus. Eu sei que isso é contrário à nossa cultura, mas isso traz honra a Cristo, demonstra que Cristo é tudo. Então, esta posição de liderança do homem sempre é funcional. Funcional. Veja, não é que ele é maior do que a esposa, mas é na função dentro da casa. Como é que a família funciona? Eu vou citar aqui o pastor Hernandes Dias Lopes de novo. Quando ele fala de submissão, ele destaca aqui, ele fala sobre 3 pontos da submissão da esposa ao marido, e eu quero citar aqui. Primeiro, a submissão da esposa ao seu marido é uma ordem divina, quer dizer, as ordens de Deus, né, não é para escravizar a esposa, mas é para trazer liberdade. Quer dizer, um bom exemplo disso é saber que temos liberdade, por exemplo, para dirigir carro na nossa cidade, desde que nós obedecemos às leis de trânsito. Assim, a mulher também é livre quando cumpre a vontade de Deus, é submissa ao seu marido, está fazendo aquilo que a palavra diz, e não significa que ela é escrava dele, que ela deve se submeter às agressões físicas. Não fez agressão física, irmãos, é cadeia. Simplesmente isso. Não significa isso. Que muitas vezes se fala de submissão, as pessoas começam a distorcer aquilo que você está fazendo, achando que a mulher é escrava, que ela tem que se submeter a sofrimentos físicos. Não é isso. E o pastor também fala sobre a submissão da esposa ao marido, é uma atitude espiritual. Vejamos, Paulo afirma: mulheres, estáis sujeitas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Veja, a submissão ao marido é prova de que essa mulher, ela é submissa ao Senhor. Simplesmente isso. Eu diria que é uma consequência natural da sua obediência a Cristo. Não dá para dizer que uma mulher conhece a Cristo, é cristã, é submissa ao Senhor, mas em casa ela quer, né? Não dá certo. Não conhece a Cristo. Não é submissa ao Senhor. Então, se ela é submissa a Cristo, ela é submissa a Cristo em tudo que as Escrituras dizem. Não numa parte que só interessa a ela. Estamos sendo impossível que uma mulher seja submissa a Cristo e ela não seja submissa ao seu marido. Não dá certo. Se você tem tentado fazer isso, não dá certo.
Terceiro ponto que ele destaca é que a submissão da esposa ao marido não é absoluta. Quer dizer, a submissão de uma mulher ao seu marido vai até o ponto em que essa submissão não venha transgredir a palavra de Deus. É assim com a autoridade, é assim com o patrão seu. Se o seu patrão manda você fazer algo desonesto, você não é obrigado a fazer. Isso vai contra a Escritura, você não é obrigado a fazer. Não se pode. Não tem como você fazer isso. Se você estiver fazendo, você não é obediente a Cristo. Veja, a obediência a Cristo está acima da obediência ao marido. Não está abaixo da obediência ao marido. Ela é submissa ao marido porque ela é obediente a Cristo. Olha em Atos 5:29 diz assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, obedecer ao Senhor. Quer dizer, se a vontade do marido for contrária à vontade de Deus expressa nas Escrituras, a mulher não tem que se submeter a ele. Interessante o papel da mulher. Eu acho interessante que os homens gostam. Mas vamos falar um pouquinho do papel do marido. Verso 17. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando a ele graça a Deus Pai. Verso 19, vós maridos amai vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Veja, a contrapartida da submissão da mulher é ter um marido que a ame como Cristo ama a igreja. Quer dizer, amar a esposa não é uma opção, é uma obrigação do marido, se ele ama Jesus. Essa é a questão. Agora, muitas vezes nós dizemos para a esposa: olha, você não está obedecendo a palavra, porque a palavra diz que você tem que ser submissa a mim, mas ele não ama a sua esposa. Quem ama, cuida. E se você olhar Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que o amor de Cristo para a igreja é um amor de entrega. Efésios 5:25. E Paulo nos esclarece, eu diria até melhor esse assunto, afirmando que o amor do marido pela esposa é como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E eu diria que há pelo menos 2 pontos aqui que nós maridos devemos observar. Primeiro, o amor do marido pela esposa é uma ordem dada por Deus, não é uma escolha. Você não pode decidir se você ama ou se você não ama. Você é obediente a Cristo? Então, a ordem dada a você é que você deve amar a sua esposa. E qual é a qualidade deste amor? Eu quero dar um exemplo que eu acho que você conhece, e geralmente as pessoas conhecem 1 Coríntios capítulo 13, só quando é para alguém dar amor para ele, mas quando é ele para as pessoas, ele não cita esse texto. Veja, Coríntios 13 mostra que o amor que eu devo amar a minha esposa deve ser um amor perseverante, santificador, cuidadoso, romântico, sacrificial, um amor paciente, benigno, livre de ciúme. Eu acho que eles vão colocar esse texto aí. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí o comecinho do verso 8 diz assim: o amor nunca falha. Veja, irmãos, o amor verdadeiro não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E esse amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. Pense um pouquinho sobre esse fato do marido amar a esposa. Pense um pouquinho, como é que você tem amado a sua esposa? Como é que você tem se dedicado neste amor para com a sua esposa? Não sabemos o que diz Efésios 5:25, que eu já disse aqui. Então, amar a esposa como Cristo ama a igreja. E é o que Cristo fez. Ele deu a sua vida pela igreja.
Ele serve a igreja. Irmãos, nós devemos amar as nossas esposas assim. É bom que nós, maridos, perguntemos se de fato nós temos feito isso. Se de fato nós temos amado a nossa esposa como Cristo amou a igreja, sacrificou por ela, deu a vida por ela, serve ela, cuida dela, nutre. Será, irmãos, que nós temos feito isso com as nossas esposas? Será que os nossos filhos estão olhando para nós e estão vendo isso? Será que os nossos filhos estão aprendendo a conviver, ou aprenderão a conviver com as suas esposas quando casarem, porque viu em nós? Eu tenho costume de falar alto. Quem convive comigo sabe disso. E gesticulo bastante. E muitas vezes eu estou falando alto, minha esposa diz assim, não fala alto assim. Eu disse, Chacrinha já dizia, quem não se comunica, se comunica. Nós temos vamos fazer 35 anos de casamento, porque nós conversamos bastante. Falamos bastante. Estamos juntos. Veja, irmãos, as Escrituras, ela nos mostra que esse amor nosso é sacrificial. Nós estamos vendo, fazendo um adendo aqui, nós estamos vendo nessa quarentena o aumento de divórcios acontecendo. E eu ouvindo um filósofo, ele diz assim, as pessoas estão descobrindo que os casamentos delas duram porque existe um tempo que elas não estão em casa, que os casamentos delas duram porque estão longe. Se estivesse 30 dias na mesma casa, elas vão pedir o divórcio. Irmãos, é isso que existe. Pessoas não se amam. Ou o marido não ama mais a sua esposa como Cristo mandou amar. E as Escrituras não dizem que nós devemos mandar nas nossas esposas, mandar elas serem submissas a nós. Irmãos, essa não é a nossa tarefa. A nossa tarefa é amá-las, como Cristo amou a igreja. A responsabilidade delas é nos respeitarem, mas não cabe nós fazermos esta cobrança. Porque se ela não é obediente a Cristo, irmãos, você não vai ter da parte dela esta submissão. Não tem como você impor, você deve impor pela sua vida para que ela obedeça a Cristo. Porque você obedece, porque você a ama como as Escrituras diz. Nessa qualidade de amor de 1 Coríntios 13, de 4 a 8. Veja, não há uma exigência da nossa parte, mas tem que haver uma prática da nossa parte para com as nossas esposas. O que é mais difícil, irmãos? Nos submeter ou amar como Cristo? O que é mais difícil? Qual é mais difícil? Você ser submissa, como você pede da sua esposa a você, o que a Bíblia diz que ela deve ser, ou você amar ela como Cristo amou a igreja? Qual é mais difícil? Mas só fazemos isso quando nós nos submetemos a Cristo. Só amamos a nossa esposa como Cristo amou a igreja, quando nós nos submetemos a Cristo. E vamos prestar conta disso, irmãos. Vamos prestar conta da forma como fazemos. Vamos prestar conta da forma como nós amamos a nossa esposa, como nós sacrificamos por elas. Como é que você tem feito? Tem pessoas que não lavam uma louça para a sua esposa, vendo ela tarefada o dia todo. Como é que você ama a sua esposa? Veja, irmãos, o amor do marido à esposa impede de agredi-la com palavras e atitudes. Olha o verso 19. Vós, marido, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. A versão século 21 diz assim: cada um de vós ame sua mulher e não as trate com aspereza. A tradução, na linguagem de hoje, diz assim: não sejam grosseiros com ela. Só nisso aqui, irmãos, já pegou todos nós. Você não já foi grosseiro? É o meu jeito. A Bíblia diz que não é o seu jeito. A Bíblia diz que você não pode tratá-la assim. Não tem
essa desculpa. Eu sempre digo que alguém que conhece a Cristo tem que andar de acordo com o que Cristo ensina, e não o meu jeito. Veja, irmãos, alguém já afirmou que se trata da impaciência, dos resmungos, que cria tensão no relacionamento e gera o desânimo. Muitas vezes é isso. Você é alguém que resmunga o tempo todo, né? Você gera desânimo na sua esposa, nos seus relacionamentos, cria tensão. Veja, irmãos, Paulo está ensinando que nós não devemos ser duros com as nossas esposas, mas que nós devemos ser como Jesus. E a pergunta para você é: como é Jesus com você? Como ele é? Como é que ele trata você? Será que nós não devíamos mudar o nosso tratamento? Em 1 Coríntios 7,33, Paulo diz o seguinte: mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Veja, irmãos, para este apóstolo Paulo, o marido deveria ter palavras boas para a sua esposa. Você deveria ter palavras de incentivo, palavras de ânimo, palavras que fizesse com que ela quisesse ir mais à frente, caminhar, não desanimar. Veja, mas muitas vezes nós reclamamos do relacionamento da esposa para conosco, mas o que é que falamos? O que é que sai da nossa boca? Como é o nosso tratamento? Muitas vezes nós estamos orando pela nossa família, mas a pergunta é: como é que nós estamos fazendo? Estamos sendo submissos a Cristo? Estamos fazendo o que realmente Ele mandou? Veja, irmãos, as Escrituras estão cheias de exemplos para que os maridos tratem bem as suas esposas. Salomão deixou claro, quando ele escreve Provérbios 31, 28 e 29, e eu acho que esse texto é lido no Dia da Mulher, principalmente no dia das Mães, né? Verso 28 e 29, e diz que o marido deve elogiar a sua mulher em casa, na presença de todos. Vou ler o texto bíblico. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. E ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Na tradução da Nova Linguagem de hoje. Ou será que nós temos tratado a nossa esposa com palavras desmerecedoras diante dos nossos filhos? Será que os nossos filhos, quando se fala em relação à mãe deles, como é que eles tratam? Como é que eles se dirigem a ela? Como é que eles a reconhecem? Como é que você tem feito? Veja, irmãos, a palavra grega usada para irritez traz a ideia de amargo, de chato, de irritante. Veja, irmãos, tem pessoas que é chata. Você já conviveu com pessoa chata? É terrível. É difícil. Desanima. Você perde o ânimo. Desiste. E o mesmo, quando Paulo diz que nós não devemos irritar os nossos filhos, entra dentro do mesmo contexto. Aqui está falando do atrito causado pela impaciência, pela falação impensada. Sabe aquela falação que fica... Sabe, você faz com que as pessoas desistam. Você faz com que a sua esposa desista. Porque simplesmente você está a irritando. A sua maneira de fazer não é de elogiá-la, mas de irritá-la. Você, ao invés de agradar a sua esposa, você desestimula ela. Irmãos, nós temos aqui o Dia da Mulher. Eu vou pegar aqui, alguns homens estão aqui, né? Do louvor, e alguns estão me ouvindo. E a gente coloca um tempo para que as pessoas venham falar algo, uma declaração para a esposa. E muitas vezes você vê a dificuldade que os homens têm de falar para as esposas. Qual é essa dificuldade? Pergunta é por quê?
Você tem que elogiá-la. Uma vez, aqui na igreja, um dia da mulher, nós sempre fazemos isso, reconhecemos o papel da mulher. E minha esposa sempre dizia assim, você tem que beijar os meus pés, você tem que beijar os meus pés, sempre falando isso. E um dia aqui nesse culto que nós tivemos da mulher, eu disse, eu vou fazer algo que você sempre me falou. E eu beijei os pés dela. Qual é o problema? Isso não diminuiu eu como marido, como pastor, como pai, como esposo, não. Mas reconheço a esposa que o Senhor tem me dado. E se eu tenho como elogiar, eu vou elogiar. Outro dia eu fui dar uma entrevista na rádio e perguntaram de uma música, de um hino que eu lembrava, e minha filha disse, ele vai dizer, eu tenho um chamado, porque eu gosto dessa música. Eu disse, não. Eu disse assim, olha, uma música que me marcou é uma música que chama Jerusalém, de Guiomar Vitor, do ano de 1983, quando eu conheci ela. Irmãos, precisamos lembrar daquilo que agrada as nossas mulheres, a nossa mulher, a nossa esposa. Quer dizer, se o amor está ausente, a submissão não estará presente por causa dessa perpétua irritação. Se você não a trata bem, como é que você quer uma submissão do outro lado? E Paulo exorta aqui, o marido rabugento, irritadiço, que faz tempestade num copo d'água. Quer dizer, tem pessoas que por uma coisa arrebentam. Não. O marido precisa ter palavras amáveis e atitudes generosas. A própria Escritura diz que a palavra branda aplaca o furor. Você já discutiu com alguém? E quando você tenta falar mais alto do que ela, você sabe o que acontece? Vai dar uma briga ou vão terminar nos gritos. Mas a palavra branda aplaca o furor. Isso nós temos que saber, como as nossas mulheres devem saber. Temos que nos tratar dessa maneira. Irmãos, nós precisamos ter palavras amáveis e atitudes generosas para com a esposa, com as nossas esposas. O marido deve ser perdoador, em vez de ter um arquivo vivo de lembranças doentias e amargas. Tem alguém que fala, mas no dia tal, na data tal, você estava com a roupa tal, você me fez. Tem pessoas assim. Tem um arquivo para jogar na cara. Tem algo para sempre estar colocando lá. Quer dizer, cada vez mais você irrita e não é amável. Quer dizer, em vez de tratar a esposa, com amargura, o marido precisa ser um bálsamo na vida dela, um aliviador de tensões, quer dizer, um amigo presente, um companheiro sensível, que vive uma vida comum no lar, servindo e protegendo-a. Esse é o nosso papel. Quando nós queremos que as nossas esposas obedeçam ao Senhor, a Cristo, e seja submissa no que diz a palavra de Deus, não é a sua empregada, não é a sua escrava, mas é alguém que deixa com que você dirija a casa, dirija a família, de acordo com as Escrituras, dirija a vida dos seus filhos, de acordo com as Escrituras, e isso não tira a ajuda dela, não tira o conselho dela, não tira você trocar ideia com ela. Mas se você deseja isso, você precisa amar a sua esposa. Você precisa ser amável com ela. Você precisa ter palavra de ânimo, atitudes generosas para com a sua esposa. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando foi que você deu um presente para ela? Só no dia do aniversário? É o que nós fazemos. Nós nunca chegamos com um presente fora de época. Sabe aquele presente que nós devemos chegar e que ela vai ficar perguntando por quê? Geralmente as mulheres acham que os maridos fez alguma coisa quando levam um ramalhete de flor. Porque é o comum. Mas não porque o marido sempre elogia, porque o marido sempre coloca ela em autoestima, porque o marido sempre quer ver o quanto, quer demonstrar o quanto ele a ama. Muitas vezes só faz quando acontece alguma coisa. Eu quero terminar aqui com algumas aplicações para nós. O sucesso do relacionamento familiar, irmãos, é possível quando nós cremos que Cristo é tudo. Cristo precisa ser tudo na sua casa, na sua família, no seu casamento,
no seu relacionamento. Obedecer a Cristo, ser submisso a Cristo, deve ser tudo. As esposas só serão submissas ao marido quando forem submissas a Cristo. Então, esposa, se você está me ouvindo, se você não é capaz, não tem sido submissa ao seu marido, você precisa questionar se você tem sido obediente a Cristo ou submissa a Cristo. Não dá para ser o contrário. Se você não é capaz de cumprir o que a palavra diz, então você não está sendo submissa a Cristo. Não tem outra forma. E nós, marido, né, devemos amar as nossas esposas tanto quanto Cristo amou a igreja. Então nós precisamos amar nossa esposa como Cristo entregou a sua vida pela igreja. Se você fizer isso e amar a Cristo, e você só vai conseguir se você amar a Cristo, tenho certeza, pode ter dificuldades, pode até haver um desentendimento aqui e acolá, mas por ser submisso a Cristo, tudo volta ao normal. Tudo se acerta. Porque a preocupação da esposa, do marido, é ser submissos a Cristo. Fazer o que ele diz na palavra. Na sua casa, meu querido, Cristo seja tudo. Cristo seja tudo na sua vida. Que Cristo seja tudo no seu relacionamento com a sua esposa, no relacionamento da sua esposa, no seu com os seus filhos. Que Cristo seja tudo em tudo isso. Que todos na sua casa sejam submissos a Cristo. Vamos para enfrentar todo esse momento que nós estamos vivendo, só com submissão a Cristo. A vitória só virá desta forma. Que Deus abençoe você, que Deus a ajude, e nesse mês da família possa ser um mês abençoado. Eu não estive aqui esses dias, mas eu tenho certeza que pregaram sobre isso, né? Eu tenho, principalmente aos membros da igreja, tenho enviado uma meditação, um pedido de oração para que você estivesse orando pela sua família. E creia, Deus vai responder a esta oração, se já não respondeu. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui. Deus, muito obrigado pela sua palavra. Sabemos que nos dias em que nós vivemos, isso tem sido tão difícil, o relacionamento em família. Mas pedimos que o Senhor nos ajude, que nós que conhecemos a Cristo, que nós possamos viver, Senhor, amando ao Senhor e obedecendo a sua palavra. E que nós possamos ter famílias estruturadas, para que tenhamos igrejas santas e estruturadas, para que tenhamos uma sociedade estruturada. Nos ajuda, Senhor, nós que somos conhecedores de Cristo, da sua palavra, para que nós possamos influenciar outras pessoas, para que elas também conheçam a Cristo, para que as suas famílias sejam estruturadas, abençoadas. Nos ajuda, Senhor, a viver de acordo com as Escrituras. Me ajuda a minha esposa, os meus filhos, a vivermos, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Pai. Ó Deus, que sejamos exemplos, que eu possa ser exemplo para os meus filhos, Pai, que os Teus filhos que estão me ouvindo, que eles possam ser exemplo para os Teus filhos, para os seus familiares que não conhecem a Cristo, que eles possam ver no Senhor, neles o exemplo, a palavra do Senhor, que eles possam ver o testemunho do poder do Evangelho, que eles vivem para agradar a Ti, ó Deus, para agradar o Senhor. Vem nos ajudar, Senhor. Nós somos falhos, somos imperfeitos, por isso nós precisamos da Tua ajuda, por isso precisamos da ação do Teu Santo Espírito, Pai, sobre as nossas vidas. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Nos abençoe as famílias que estão cultuando a Deus conosco, abençoe, Senhor, a casa deles, o Senhor derrame as suas bênçãos, Senhor, sobre a vida deles, Pai, que eles sejam fiéis ao Senhor, que eles possam caminhar com o Senhor, e se tiver famílias que possam estar nos ouvindo, que não conhecem a Cristo como Senhor, que eles possam se submeter ao senhorio de Cristo, e que eles possam obedecer ao Senhor, eles vão poder experimentar a beleza de uma família estruturada nas Escrituras Sagradas. Eles vão poder experimentar, ó Deus, a bondade do Senhor. Eles vão poder experimentar a misericórdia do Senhor. Eles vão poder ver os feitos do Senhor na sua família. Cuida, Senhor, de cada um dos teus filhos e esteja os abençoando nesta noite, Pai. É no precioso nome de Jesus que eu oro e agradeço ao Senhor nesse momento. Amém.
Eu quero dar alguns avisos, enquanto isso, os irmãos do louvor, nós vamos terminar o culto com uma música, eles vão estar chegando aqui. Irmãos, eu quero convidar você para estar conosco aqui na quarta-feira, às 20 horas, nós temos um culto de oração, onde nós estamos clamando a Deus, e quero convidar você, não tem como vir aqui à igreja, né? Não estamos de portas abertas, mas aí na sua casa você vai poder estar conosco através da página no Facebook, através do YouTube, na página no YouTube da Primeira Igreja Batista em Capivari. Irmãos, nesses dias nós estamos encerrando a campanha global de oração pela nossa família. E vai acontecer uma conferência no dia 29, 30 e 31. Então, se você entrar na página da igreja, no dia 29, no dia 30, ou até na junta de missões, você vai estar assistindo essa palestra, essa conferência com o pastor Samitip. E no dia 31, que nós temos o culto, nós vamos ter o culto aqui, mas a pregação será também o pastor Samuel Samitip, né? Nesse encerramento do dia 31. Então, eu quero convidar você a estar conosco aí na quarta-feira, na sexta-feira, no sábado e no domingo, né? Às 8, no domingo aqui, às 19h30 e na sexta e sábado, às 20 horas. Então, se você no domingo aqui sintonizar aí no canal da igreja ou na página da igreja, Primeira Igreja Batista Capivari, né, você vai ter o culto a partir das 7h30 no domingo, e às 8 horas começa então a conferência com o pastor Samitip. Então, que Deus possa abençoar você e que juntos nós possamos adorar a Deus. Eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Eu quero pedir as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse tempo que estamos na tua casa. Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui, ó Deus, transmitindo este culto aos nossos irmãos. Deus amado, abençoe os teus filhos, guarda a vida deles, guarde a sua família, livra eles, Senhor, de todo este mal, de toda essa pandemia, e aqueles, Senhor, que foram atingidos por isso, Deus, esteja os ajudando, tira eles, ó Deus, do sofrimento, esteja os abençoando, Senhor, ajuda eles, ó Pai, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida dos teus filhos. Deus, eu quero pedir, Senhor, pelo nosso país, Deus, tem misericórdia desta nação, cura esta nação, Senhor, trabalha na vida das pessoas que estão em autoridade federal, estadual, municipal. Deus, trabalha na vida dessas pessoas, Senhor amados, que eles possam, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor deseja, que o Senhor quer, que todas as barreiras, Senhor, tudo aquilo que se levanta contra tudo isso nesse país, caia por terra em nome de Jesus, e que haja paz nesta nação, Senhor, que possamos prosseguir, ó Deus, caminhar. Deus amado, quantos estão perdendo os empregos nesses dias? Deus, tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Pai querido, nós dependemos do Senhor. Há muitos nossos irmãos passando grandes dificuldades, e eu tenho certeza que o Senhor vai ajudá-los. Ajuda o teu povo, desperta o teu povo, Senhor, em amor, para estar ajudando, Senhor, os nossos irmãos. Cuida deles, esteja os abençoando, Senhor, poderosamente, porque Tu és um Deus tremendo e poderoso. Nós sabemos que podemos confiar no Senhor. Cuida, Senhor, de cada um de nós, Senhor, que domingo, as quartas-feiras estão aqui, Senhor, para transmitirmos esse culto. Nos dá, Senhor, a sabedoria que precisamos, a persistência diante das dificuldades, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor guarde as nossas famílias, que o Senhor nos livre, nos proteja também do mal. Fica conosco, Senhor, nesse restante de domingo, Pai, nessa semana que se inicia no dia de hoje. Ó Deus, que seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de direção do Senhor, e que tudo que façamos, Pai, seja somente para o louvor e a glória do Teu santo nome. Pai querido, no precioso nome de Jesus, é que nós oramos e nós Te agradecemos agora, Pai, no nome de Jesus. Quer receber a bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus
esteja sobre as nossas vidas aqui, e sobre a vida dos nossos irmãos, e de todos os nossos irmãos que estão na face desta terra, de hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, uma boa noite e uma boa semana.